Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Saúde a Sério. Eu sou Débora Lima, especialista em jornalismo e saúde. Mas hoje aqui, Doutor Que dia Henry, especial. que dia especial. Eu tô aqui ao meu lado com quem vocês já conhecem, o nosso fundador do Saúde a Sério, Doutor Henry Cortes. Mas à nossa frente, eu não tenho nem roupa para falar, as pessoas que estão aqui comigo. Na verdade, a gente quer aproveitar esse clima de Copa do Mundo, quando o mundo inteiro está falando de futebol, está falando de esporte, e trazendo isso para a saúde um pouquinho, a gente queria trazer alguém aqui para falar com vocês sobre lesões, sobre recuperações impressionantes, sobre performance no limite. E aí a gente resolveu trazer ninguém mais, ninguém menos para essa conversa. A gente tem aqui o professor titular de ortopedia e medicina do esporte da Unifesp, Dr. Moisés Cohen, que depois eu vou deixar ele falar o resto, porque eu não tenho condição de apresentar esse homem. E também, aqui com todo o prazer do mundo, o nosso querido, dispensa apresentações, Nilson César, apresentador, narrador de esporte da Rádio Jovem Pan, proprietário do seu canal, Rádio de Pai para Filho, e que você sabe muito melhor do que eu, que acompanha há muitos anos os bastidores do esporte de alto rendimento. Você quer falar? Por mim, eles falam, eu levanto e vou embora. Vamos deixar nossos convidados falarem. Só queria dar as boas-vindas, agradecer de novo estarem com a gente. E hoje é um dia especial, né? Nesse clima de Copa do Mundo. Então, queria agradecer também aos nossos convidados. Professor Moisés, obrigado pela presença. Sabemos o quanto é difícil, o tempo que o senhor dedicou a gente nos honra muito. Obrigado. E o Nilson César, que é um grande comunicador que não dispensa apresentações, e uma honra tê-lo aqui também, vindo de Sorocaba direto para cá. Muito obrigado, Nilson. Sua presença também vai enriquecer demais nosso podcast. Muito obrigado. Vai nos ajudar nessa condução aqui e nas resenhas também que a gente vai falar. A gente vai tentar, antes do doutor falar um pouquinho da sua atuação no esporte, a gente vai tentar aqui trazer um pouquinho da medicina, como é que essa medicina de alta performance pode chegar ao paciente, que é o nosso público-alvo. Mas bem-vindo mais uma vez. Por favor, fala um pouquinho aí dessa sua trajetória no esporte. Bom, primeiro, muito obrigado. É uma honra estar aqui Toda nós. Com vocês e principalmente de que eu sou super fã aqui, o Nilson César. Acompanho todas as suas transmissões. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui. Bom, o esporte é algo que eu acompanho desde a minha formação acadêmica, né? Então, como todo estudante de medicina, já passou pela minha cabeça ser cardiologista, ser neurologista, mas quando cheguei no 5º ano, realmente, jogando futebol, eu jogava futsal, era federado, eu falei, não, meu negócio é ortopedia, e por causa do esporte. E hoje eu realmente eu milito no esporte há alguns anos. Eu fundei o Centro de Medicina Esportiva da Escola Paulista de Medicina, que hoje é uma referência internacional, um centro de excelência da FIFA, do qual eu sou, então, coordenador. Presido o Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol, participo do Conselho Nacional de Médicos do Futebol, da CBF, fui presidente da Sociedade Mundial de Traumatologia, Medicina do Esporte e Cirurgia do Joelho. Enfim, estou no Isso esporte. Para resumir só, né, professor? É algo que a gente foi fazendo naturalmente. Se você perguntar como você conseguiu, sei lá, não sei. É a paixão pelo esporte, e hoje eu realmente sou médico consultor já há alguns anos de 3 clubes, que é o do São Paulo Futebol Clube, do Santos Futebol Clube e agora atualmente também do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então eu tenho muito prazer em poder atender esses jogadores, tratar, e principalmente quando eu pego garotada na base, depois fica famoso, eles nem lembram o nome do médico que operou, mas a gente lembra e torce por eles, né? Nilson, você acha que ele gosta mais de ser médico ou ele gosta mais de futebol? Doutor Moisés, primeiro, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Você sabe que ele tem todos esses títulos? Porque ele sabe que ele não sabe nada. Exatamente. Essa aqui é a minha 9ª Copa do Mundo. Pergunta para mim se eu me considero narrador esportivo completo. Claro que não.
Nós somos eternos aprendizes. Sem dúvida. Estou falando bobagem, doutor? Não, perfeito. É isso, a gente não sabe nada. A gente aprende todo dia, todo instante, toda hora, a cada minuto, numa mesa batendo papo de uma resenha, de um podcast. A gente vai aprendendo sempre. Então, por que o doutor Moisés, com 72 anos que ele está agora, por que ele tem o mesmo brilho dos olhos de quando eu conheci? Eu estou na PAN há 44. Eu sou o locutor mais longevo da história da Jovem Pan. Estou há 44 anos narrando futebol na PAN. Então eu conheço o doutor Moisés já há 44 anos. E é o mesmo brilho nos olhos. Sabe por quê? Porque nós não sabemos nada, nós estamos aprendendo. Cada cirurgia nova, ele aprende mais um pouco. A cada transmissão que eu faço na Jovem Pan, no meu canal, eu estou aprendendo mais um pouquinho. Todo instante a gente aprende mais. Eu fico muito puto quando eu vejo o cara de narizinho empinado achando que sabe tudo. Sabemos nada. Nós somos eternos aprendizes. O radar tem que estar ligado. Tá ligado ou não, doutor? Se não acompanhar, ele toma a volta dos outros, como eu tomo também. Nós temos que estar com o radar ligado, acompanhando tudo, estando muito bem inteirado. Então é isso aí. Eu fico muito feliz de ver um médico desse nível, dessa qualidade, desse naipe. E eu conheço o trabalho dele há muito tempo, não é de hoje, com o mesmo brilho nos olhos. Ele acabou de operar o Lucas Moura, jogador de São Paulo, né? Acabou de operar. Pode ter certeza que ele operou o Lucas da mesma forma que ele opera um garoto que ele não conhece. Né, doutor? Exatamente. Esse apetite, bom, né? Esse apetite que tem o doutor Moisés, por que você se diferencia como um narrador esportivo, com um grande apresentador, com um grande repórter? Você tem que estar com o apetite sempre permanente, sempre lá em cima. Fantástico. Humildade, tudo né? isso, hein? Nossa, fantástico. Não, eu acho que, nossa, que falar, né? Essa questão de ser um eterno aprendiz é algo que realmente move as grandes pessoas, personalidades do mundo, é isso, né? É ter essa O cara humildade bom é humilde, para aceitar isso. É fantástico, né? O cara bom é humilde. Ter vocês dois aqui mostra exatamente isso, né? Nós somos um canal iniciando, enfim, e ao convite vocês já, louca, vamos lá, claro, por que não? Fantástico pra gente ter vocês aqui, mostra justamente isso, quanto vocês apoiam iniciativas como essa e que trazem aí pra gente uma felicidade tremenda. Obrigado por isso, viu? Vocês dois aí, eu sei o quanto o tempo é curto e o quanto Nosso vocês... sonho tá brilhando. o quanto vocês, pra gente é fantástico. Obrigado por isso. Eu vou Mas vamos lá. tentar manter aqui o nosso propósito, que é falar de saúde para o paciente. Mas puxando um pouquinho pro futebol, Mas a né? gente vai ter que ser obrigado a falar sobre isso também. Vamos lá. Professor, eu vou começar com uma pergunta para a gente chutar a bola inicialmente. O esporte de alto rendimento, ele revela até onde o corpo humano consegue ir ou ele revela o preço que ele paga para chegar lá? Bom, o atleta de alto rendimento, ele é um laboratório humano, né? Ele faz as duas coisas que você falou. Ele me permite entender qual é o limite que o ser humano pode chegar. Haja visto que a cada Olimpíada os recordes são batidos, não só às custas do ser humano, mas às custas de todo o entorno, mas enfim, os limites vão subindo. Mas isso tem um preço. A conta chega. Então, da mesma forma como a gente sabe que ele pode ter o limite X, nós sabemos que além de certo limite, ele vai ter problemas, vai ter sequelas que infelizmente acabam acontecendo mais cedo ou mais tarde. O doutor vê alguma diferença importante entre preparar ou curar um corpo para performar e preparar um corpo para durar? Perpetuar uma carreira mais longa ou aquele tiro rápido? Totalmente diferente. Quando você fala em performar, você está falando no auge, está falando no momento, que naquele momento que o atleta tem que vencer ou o seu próprio recorde, ou ele tem que ser campeão, ele dá além talvez daquilo que ele mesmo poderia tolerar. Então isso é performance. Performance, o indivíduo que é o melhor jogador do time não quer dizer que ele vai viver melhor o resto da vida. Então, performance é diferente de viver bem, de durabilidade ou de longevidade. São duas coisas muito diferentes. Posso dar Claro, Nilson. uma palhinha a respeito disso, que tem um exemplo muito claro, né, doutor? O Ronaldo, fenômeno, antes da Copa de 2002, os caras falaram, chance zero dele disputar a Copa do Mundo.
Nossa, cirurgias bravíssimas, né, doutor? No joelho. Chance zero. Esse não tem possibilidade nenhuma de recuperação. E o senhor viu aquela coisa da superação que o senhor falou. A superação do Ronaldo não só disputou a Copa, como foi artilheiro da Copa do Mundo e foi pentacampeão do mundo. Então, quer dizer, essa coisa do buscar a superação, e nós temos um momento muito atual, e eu queria, se me perdi, fazer uma pergunta, doutor. Lógico. Claro. O momento atual é o Neymar. Quer dizer, o Neymar é o cara que todo mundo fala, pô, para ele estar bem, ele precisa se superar para disputar a Copa. No jeito que ele está, ele não vai conseguir disputar a Copa do Mundo. O senhor acha que o Neymar, nesse curto espaço de tempo que nós temos aí para a Copa, ele pode ter uma performance, eventual performance na Copa do Mundo, como o Ronaldo teve em 2002, tendo uma superação, ou seria uma surpresa muito grande para o senhor? Não, eu acho que performance é um conjunto de coisas, né? Primeira competência, capacidade do atleta, e isso o Neymar tem de sobra. Condição hoje física de saúde, eu tenho tido contato direto com o Dr. Zogaiba, meu querido amigo, ele está bem, ele está jogando, e obviamente que a motivação, quer dizer, ele hoje está com sangue nos olhos, quer dizer, é a última possibilidade dele ir para uma Copa do Mundo, e eu acho que de ser campeão do mundo, que nunca foi. Com todo esse conjunto de coisas, de fatores, eu acho que ele, na minha opinião como torcedor, eu acho que ele deve ir para a Copa do Mundo, porque de qualquer maneira, mesmo que ele não esteja 100%. 200%, ele ainda está muito além e vai trazer preocupação para qualquer defesa adversária. Acho que isso é fundamental, né? Não estar 100% não quer dizer que num jogo ele não faz diferença. Ele é melhor, ele estando médio, ele é melhor que muitos outros em campo, não é isso? Mas ele está bem, ele está bem. Eu acho que existe uma pressão muito grande, obviamente, para que se espera muito mais dele, talvez, do que ele possa hoje estar dando, mas num contexto de seleção, no contexto de necessidade de ganhar tudo isso que o Nilson falou. Um torneio de um mês, né, doutor? Pois é o momento onde tem que se preconizar aí a performance. Exato. Quer dizer, quanto ele vai se sacrificar para depois a gente ver o que acontece, isso a gente não sabe. Eu acho que ele tem tudo para vencer esse momento difícil. Deixa eu fazer uma perguntinha nesse sentido. Professor, o atleta, né? Não precisa ser o Neymar, qualquer um deles, né? Quando a gente tem essa expectativa de levar para um campeonato como a Copa, né, por exemplo, e a gente tem na medicina, por exemplo, o objetivo é deixar ele apenas 100%, vamos dizer, tratei a lesão, deixei, ou eu consigo, com a medicina atual, fazer algo a mais para deixar ele, vamos dizer, um pouco a mais do que ao 100% dele? Existe algo na medicina para isso? Eu acho que a medicina esportiva, ela evoluiu muito nos últimos anos, assim como também a ciência do esporte evoluiu muito. Então hoje a gente tem parâmetros que a gente desconhecia antigamente. Hoje você não vê um jogador que não jogue Sim, lá com quando acaba o jogo, né, Nelson? Eles tiram a camisa com um monte de então, parafernália. hoje se mede muito, se tem muitas informações e com isso você consegue direcionar melhor o treinamento do atleta, e da medicina esportiva vale a mesma coisa. Então, a reabilitação, os procedimentos hoje permitem uma melhora mais rápida. Porém, nós não podemos esquecer uma coisa: existe um recovery, uma recuperação biológica. Quer dizer, a tecnologia não consegue acelerar aquilo que a biologia impõe como tempo mínimo necessário para que as coisas aconteçam. Então, quando você faz um ligamento, por exemplo, de um atleta, eu recentemente vivi um caso muito interessante, eu vou citar nome porque eu acho que... de conhecimento público. Não, também. mas é coisa público. O Caleri, por exemplo, quando ele chegou no 5º mês, ele é muito dedicado, mas é muito dedicado. No 5º mês ele queria voltar, ele queria pegar as finais do São Paulo, não sei o quê. Sabemos que ele é dedicado. Só que biologicamente ele não tinha coragem de deixar ele jogar, porque biologicamente o enxerto não estava ainda num ponto que eu pudesse confiar. Embora ele poderia jogar e não acontecer nada. Eu falava para ele, é por sua conta e risco. Então, são momentos em que você tem que viver e pensar no lado biológico, não somente na tecnologia ou na dedicação do atleta, né? Mas a tecnologia tem feito com que as carreiras fiquem mais longevas. E a recuperação mais rápida, talvez? Depende do ponto de vista. A tecnologia tem feito também com que as carreiras fiquem mais curtas.
porque a tecnologia faz com que o atleta se desenvolva mais, se dedique mais, ou se você usar a tecnologia de um modo errado, você acaba também tendo mais lesões e isso vai encurtar, obviamente, o tempo de vida, de longevidade, de qualidade de vida. A gente tem que lembrar o seguinte, nos últimos 10 anos, no Brasil, nós ganhamos em torno aí de 2 anos de vida, de longevidade. Então, passamos a viver 2 anos a mais. Porém, com qualidade boa de vida, apenas 2 meses. Ou seja, tem um gap entre viver bem e viver mais. São 2 coisas diferentes. O que a gente quer é que a tecnologia, que a medicina do esporte me permita viver mais, mas viver bem. Ou seja, não é só dar anos à vida, mas dar vida aos anos. Acho que esse é o principal. Eu queria saber a respeito desse controle de carga, sabe? Eu quero saber se os caras que traçam as linhas do controle de carga para ver se o cara joga ou não, têm competência para isso. Eu acho que tem muito cara dando palpite. Entendeu? Quem é que tem competência para falar, não, eu preciso poupar esse cara porque é controle de carga, vou tirar esse cara desse jogo essa semana. O cara que analisa, ele tem competência? A equipe tem competência? Ou o senhor acha que tem muito aventureiro dando palpite? Não, tem as 2 coisas. Tem muita gente competente e tem muita gente aventureira. E é muito interessante essa pergunta, Nilson, porque a gente controla todas as lesões do Campeonato Paulista, nos campeonatos da Federação Paulista. A gente publicamos trabalhos sobre isso. E é muito interessante, sem citar nomes, sem citar equipes, a gente devolve ao final para todos os departamentos médicos para eles entenderem como é que está a porcentagem de lesões no clube dele comparado ao resto. E é muito interessante porque em um determinado campeonato, um clube teve lá 4 ou 5 lesões de cruzado anterior. E aí você vai ver por que aconteceu isso. Aí você vai olhar, mudou o preparador físico, mudou o treinador, mudou a técnica. Então, entra no que você está falando. Talvez tenha gente que acha que sabe mais do que realmente sabe e acaba levando a prejuízo para a equipe. Então, é uma ciência, não é uma ciência exata, mas tem gente boa que conhece, que estuda, e tem gente que... Nesse assunto, Nilson, que você puxou aí, interessante, você lembra em algum momento do esporte que você vivenciou aí na rua, algum caso desse tipo, nítido que não é pra voltar ainda, voltou e pá, ferrou na hora. O pior, tá poupando esse cara por quê? Não, a torcida acha que o cara pode jogar sempre. Tem vários casos. O cara quer, como o Caleri. Jogador de bola quer jogar futebol, Exato. você sabe. Jogador não gosta de ficar de fora. Gosta, não? Sai da vitrine. O Vampeta, ele fala claramente isso. Era uma outra época, a época do Vampeta, claro que era uma outra época. Esse eu operei também. Inclusive em nível tecnológico, era uma outra época. Mas o Vampeta fala, o que mais entristece jogador de futebol é ficar de fora do jogo. O cara não quer ficar de fora do jogo. Nenhum jogador quer ficar de fora. Às vezes ele não tem condição para voltar. O doutor Cunha acabou de dar o exemplo do Caleri. Ele não estava ainda apto para voltar, mas ele força a barra para voltar. Tem muito jogador que força a barra para poder voltar, para poder retornar, né? O Caleri é um cara assim porque ele gosta de jogar. Agora tem o outro também, tem o chinelinho. O médico fala, pode voltar, ele vai passar 2 anos e ele não voltou ainda. Mais porque eu comi alguma coisa errada, né? Eu comi algo errado. Ou então estou com dolores, estou com dolores acá. Não. É verdade. Porque tem jogador que inventa dolores. É isso que eu ia falar, fala deve ter alguns fala aí que falam... Claro que tem. Esse negócio de todo jogador tá quer cheio jogar, de chinelinho. tá Mas cheio. eu tenho essa dúvida sempre. Quem é que define essa coisa do controle de carga? Por que vai tirar o cara do time? Né? Sabe, isso aí que eu falo. Porque eu acho que tem muito aventureiro que dá palpite. Sim. Eu acho que quem tem que falar é o médico, né? O cara analisar e falar... Mas imagina a pressão que deve ser, né? Não, com o chinelinho não tem médico que resolva. Porque ninguém vai se aventurar a liberar um atleta que está falando que sente alguma coisa e ele vai jogar mal, não vai esforçar e isso vai cair em cima do médico. Talvez a coisa que mais preocupa a gente quando libera um atleta são as lesões musculares. Porque lesão de ligamento você tem um timing. Lesão muscular, às vezes uma lesão pequena demora muito, uma lesão grande demora menos. Por quê? Porque
a lesão muscular, ela cicatriza às custas de uma fibrose, que é um tecido cicatricial com menos elasticidade que o próprio músculo. Então é quase que inexorável. Quando o cara volta, ele volta e sente que teve fisgada, ele sente que vai acontecer isso porque é a cicatriz que está cedendo. E algumas vezes, isso já derrubou o médico liberou, o jogador volta e no primeiro jogo que ele volta, pum, ele tem de novo a lesão muscular. Puxa. E acaba tendo que sair. Com o Neymar já aconteceu isso. Isso é muito preocupante e não é o médico que é culpado, porque ele treina bem, ele faz direito. O treino estava bom. E aí a gente tem que lembrar aquela velha história do papo de boleiro, jogo é jogo, treino é treino. São duas coisas diferentes. Por isso que eu acho, viu, doutor? Claro que o senhor tem total propriedade para falar, mas eu não consigo enxergar o Neymar, por exemplo, Copa do Mundo, eu conheço bem como é que é essa competição. É uma competição de 30 dias, vai ser um pouco mais agora, 37 dias de Copa. Ao invés de 7, são 8 jogos para se chegar a uma final de Copa do Mundo agora, nessa Copa que vai acontecer daqui a um mês. E eu não consigo enxergar o Neymar tendo condições competitivas para 8 jogos seguidos, num espaço tão curto. Eu acho que, se ele for chamado, vai ter que ser muito dosada a presença dele ali, não é isso, doutor? Talvez. Provavelmente sim. Vai depender muito, obviamente, da condição técnica dele, de como... Enfim, eu acho que é uma decisão que vai depender muito do momento, né? Nem sempre todo atleta está 100% quando é chamado. Mas eu acho que a motivação talvez faça com que todas essas fraquezas, entre aspas, possam ficar por baixo Existe da... a condição técnica, a condição física e a condição mental, né? Tudo, é um conjunto, né? Mental hoje principalmente, né? Trazendo aqui para baixo um pouquinho antes do Henry, de eu cabecear para o Henry falar mais de futebol. Existe alguma coisa que a medicina esportiva aprendeu tratando o atleta que chegou para o paciente, né, que de repente começou ali algum tipo de tratamento, alguma conduta e que chegou para o paciente final? Ou da mesma forma que você trata o Neymar, você pode tratar o Henry? A medicina esportiva como um todo, quando eu falo medicina esportiva, não é só o lado médico, tem o lado também dos equipamentos. Então, já desde uma época, tem um caso emblemático de um atleta que pela primeira vez, eram os 2 irmãos na Alemanha, que fabricaram um tênis, pela primeira vez um tênis, e o atleta foi correr, e ele quebrou 3 recordes naquela Olimpíada. Nossa. Por conta de estar usando um calçado diferente. Foi a primeira vez que se prestou atenção. Depois as roupas, trocou camisa de algodão, porque o sujeito suava, pesava muito, passou por roupas de idade. Então, tudo isso vai fazendo com que as performances sejam melhoradas, né? Obviamente que no esporte, de uma maneira geral, a gente aprende e traz isso para a medicina normal, obviamente. Com atleta a gente aprende muito. Por quê? Porque grande parte das lesões que a gente tem hoje em consultório são lesões por sobrecarga, lesões por overtraining, que é o que acontece com esses atletas que estão jogando no máximo. Então existem alguns casos que para mim foram emblemáticos e muito significativos, que eu não esqueço nunca. Eu vou citar um nome, porque ela coloca toda hora também na mídia, e uma querida, que é a Malrin. A Malrin, eu cuido dela desde que ela tinha 16, 17 anos. Ela morava embaixo da escada do Constâncio Vaz Guimarães, e a gente humildemente também estava montando o Centro de Medicina Esportiva lá da Escola Paulista, e eu tinha lá vontade, tinha as pessoas, mas faltava o atleta. Então eu fui oferecer trabalho, fui oferecer serviço para o secretário de esportes. A gente quer tratar disso até de graça, tal. Eu aprendi com isso. E fico feliz de poder ter ajudado um pouco esses atletas e aprendido muito, porque às custas disso nós desenvolvemos hoje talvez o maior centro de medicina esportiva do nosso país. Então a gente aprendeu sim com os atletas. E a Maui foi um exemplo, porque a gente foi tratando, ela tinha uma tendinite patelar, foi tratando e ganhando e tratando, até que chegou o caso dela, se fosse uma outra pessoa, já teria operado, mas ela era Maui. Ela tinha que treinar e bater seu próprio recorde. Imagina se eu opero e ela não faz mais o tempo. Aí chegou um momento que na Alemanha, ela estava competindo no Campeonato Mundial, no segundo salto ela abortou o salto. Ela me ligou e disse, doutor, não aguento mais, eu quero operar. Aí é uma situação diferente. Então eu aprendi muito com ela
porque, obviamente, foi um sofrimento conjunto. Até que veio, operou, graças a Deus, voltou. Então, são momentos que a gente não esquece, porque a gente sofre junto com o atleta. O tempo inteiro, durante um ano, ela ficou reabilitando. Aí depois ela me convidou num domingo, eu nunca vou assistir, mas ela me convidou no domingo no sábado, doutor, eu estou bem, eu queria que você fosse assistir o campeonato sul-americano, eu acho, no Constância e tal. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí fui assistir e ela quebrou o recorde no Constância Vale Guimarães. Que legal. Quer dizer, isso para mim foi um negócio muito significativo. Aí eu desci para cumprimentar, o secretário de esportes era o Pagura, e eu tinha compromisso, tinha almoço com família. Ele falou, vamos lá embaixo cumprimentar. E tinha uma fila enorme lá. E eu estava na fila com o Pagura, vendo, ela estava dando entrevista. E aí, de repente, ela me viu, ela largou o repórter falando sozinho, veio correndo, me abraçou, chorou, claro, choramos, né? Porque ninguém é de ferro. Uhum. Então, são momentos que a gente aprende não só a medicina, aprende a convivência, aprende a valorizar o que foi um sofrimento de um atleta por um ano. E, é claro, a gente, por tabela, acaba torcendo e fazendo com que as coisas aconteçam. Então, a gente aprende, sim, e traz tudo isso da medicina esportiva para o meu consultório do dia a dia, para aquele que não é esportista, para aquele que gosta de jogar seu beach tênis. Né? Ai, meu joelho, doutor. Começou a doer mesmo. Meu joelho, doutor. Falando nisso, que você, até para aproveitar, né, a questão de jogadores, vamos dizer, de fim de semana, não que eu esteja me referindo ao Nilson, mas tem gente que joga seu futebolzinho ali um dia da semana ou dois e tal. E a gente tá falando de lesões de pessoas de alto desempenho, mas esses aqui que jogam também não é um grande risco? Conta pra gente, você tem muitos pacientes que, putz, eu jogo meu futebol uma vez por semana, tá sempre lá, ó, cliente fiel. Eu sou um exemplo disso, Joga lá talvez. no neblina da Conta um penha. pouquinho, porque os nossos ouvintes, eles Eu, querem como saber bom isso. peladeiro, também jogava 1 ou 2 vezes por semana, gostava, adorava. Até que tive uma lesão de menisco. Puxa vida. Tive uma lesão de menisco jogando lá. Foi vetado pelo departamento médico. Não fui vetado porque eu fui persistente, firme. jogava com dor ali e tal. Ai, meu Deus. Até que um dia travou o joelho, aí não teve jeito e tive que operar. Mas não é que seja risco. Claro que o risco existe à medida que a pessoa quer só jogar e não se cuida. Uhum. Então, se nós formos by the book, quer dizer, o que é o correto? O correto é que o Nilson vai lá fazer o check-up dele anualmente, tá bem no coração, tá bem no pulmão, tá bem de toda a estrutura e vai jogar. E dentro desse vai jogar, que ele também possa saber e conhecer os seus limites. Então, a partir do momento que você vai para o over, para o excesso, é aí que as lesões aparecem. Exatamente. Se você Em não qualquer tiver dentro, nível da qualquer cadeia nível, alimentar. pode ser um jogador de alto rendimento, pode ser um peladeiro de fim de semana. Entendi. Não é você, né, Nilson? Você se prepara bem, eu tenho certeza, não. né? Não, eu acho sempre importante o cara saber o limite dele. É o que o doutor Coelho está falando, você tem que saber. Por exemplo, eu tive uma lesão de menisco, agora, recentemente. Eu sou um excelente jogador de beach tênis. Não acredito. tô brincando, não, eu jogo mesmo. A gente acredita. Eu jogo mesmo. E não jogo 1 ou 2 vezes. Se eu puder, eu jogo todo dia. Eu gosto. Eu Aí gosto já de- vai entrar no over, aí lesão É, menisco. olha lá, Mas é, mais é. na Cara, mas areia aí que que puxa tá. mais. Aí que tá. Teve um sábado que eu fiquei, acho que 4 horas dentro da quadra, jogando, né? Olha. E o beach, ele tem uma diferença, porque é um esporte da moda, até bom. É bom muito se falar, arranque, né? muita Sim, é bom falar desaceleração. disso. E a areia, né, que é um piso completamente Não é um piso diferente, regular, né? não é nada regular, né? E eu saí de lá com o joelho desse tamanho. Falei, meu Deus do céu, o que que eu... É o over que o senhor falou. É o over. É o over. Aí eu fui ver, tive uma lesão de cartilagem e de menisco. Agora eu sei exatamente o que fazer. Volta aos poucos, volta Não com joga cuidado, 4 horas. não joga todo dia, controla. Sabendo, Eu já vou sabendo fazer. usar, não vai faltar. Claro, já vou para 65, então você tem que saber. Maravilha, A né? sua idade é importante, né? Você tem noção, ó, tenho 65 anos, eu não tenho o mesmo joelho de um garoto de 30, né, doutor? É isso aí. Então você tem que ter esse tipo de consciência. E jogar com gente da tua faixa também. Claro, eu sou campeão paulista 60 a mais, meu irmão. Tá vendo? Não é qualquer um. Legal. não. que Não pôs fique- no currículo aí, ó. Não coloquei, desculpa. Campeão paulista 60 a mais. 60 a mais de de beach É tênis. isso aí.
Então que fica esse recado aí para todos que estão ouvindo, né? Não deixe de praticar seu esporte, mas se prepare para isso, né? Vá adequado, se fortaleça, porque faça, é um né? assunto sério, a Super. gente Não, já e viu é- muita gente cair duro de exagerar, Até porque de teve cardiovascular, ataque né? Essa cardíaco. idade, doutor, eu acho que o que mais recomendam para mim, e o senhor vai falar também, se eu estou correto ou não, é a musculação. Fortalecimento. Fortalecimento muscular. Eu ia perguntar isso, o que envelhece ou antes, a articulação ou o músculo? Se é que envelhece Não. a palavra correta, talvez o As que coisas, elas envelhecem juntas. Agora, a pergunta poderia ter uma outra conotação baseada no que o Nilson falou. À medida que você vai também envelhecendo mais, a tendência é engordar mais e tudo mais. Aí hoje, dá-lhe Monjaro, Sim, dá-lhe as comprimir, canetinhas estão aí. Gente, toda Então, entrevista de toda hoje entrevista esse sua nome é apareceu, canetinha. meu Deus. Porque virou uma febre esse negócio. Então, Pro eu não bom sou e pro contra, mal, não. É maravilhoso. Sim, Mas sim. o que acontece? Você perde massa gorda Boa. e massa magra. É, Se você perde não massa vai fazer boa. a sua musculação, não manter a musculação, então muito mais do que você ter músculo hipertrofiado, bombado, porque você vai na academia, toma os anabolizantes que o pessoal lá, teu vizinho de esteira te dá, te prescreve. Muito mais do que isso é ter força. Força, dependendo da faixa etária que você está, é força para levantar de uma cadeira. É isso aí. É força para descer uma escada. Você precisa de músculo para isso. E para isso, a articulação também é preocupante, mas para articulação, você faz cirurgia, você faz prótese, você se vira. Agora, músculo não faz de graça, É você só tem que Só na trabalhar. academia. Tem que trabalhar, não tem jeito. Então, E sem músculo, anabolizante, Não tem hein? milagre. Né? Esse é outro músculo é o assunto. mais importante. É isso aí. Anabolizante é um capítulo que hoje eu estou com a orelha em pé, porque como eu cuido também dos times de base, desses clubes que eu falei, o número de lesões que a gente tem encontrado hoje, de ligamento cruzado, lesões de cartilagem, é uma grandeza. E a hora que você vai pesquisar, grande parte toma anabolizante. Isso Por aí. que toma anabolizante? Porque quando você vai fazer a peneira no time de futebol, antigamente você via a categoria do cara. Hoje você olha o quê? A estatura, A força, altura, se ele é grande. Goleiro, então, imagine que o goleiro com menos de 1,90 m vai arrumar lugar em algum clube. É. Não vai. Então, virou uma coisa... Os pais, sem maldade nenhuma, levam ao endócrino, o endócrino receita. Só que esse paciente tem a lesão, ele não vai voltar no endócrino, ele vai voltar no ortopedista, vai voltar no médico do esporte. Então tem um gap, tem uma falta de conexão entre uma especialidade e outra que a gente está estudando hoje, estou fazendo um levantamento e é algo que está realmente muito preocupante. Interessante você falar isso, porque a gente teve um podcast sobre reposição hormonal, especificamente testosterona, e falamos um pouquinho dessa questão. Foi engraçado que a gente falou com a endócrino, né? E ela falou os riscos e tal. E depois, quando a gente falou com o nosso colega Nefro, ele também falou das lesões renais relacionadas a isso. E agora, no nosso de hoje, das lesões ortopédicas. Então é muito interessante, né? Mas essa relação é bem. Muito garoto com lesão ortopédica. Muito. Isso é bem muito. conhecido, a garoto. relação? Tem a relação médica conhecida do hormônio e com a lesão em si? A gente não tem trabalho hoje com evidência, com dados. Nós estamos colhendo isso. Entendi. Exatamente o trabalho que eu estou fazendo. Vocês estão vendo acontecer, né? Mas é muita coisa. São lesões diferentes. São lesões que você não pega na garotada normalmente. Você pega nesses jogadores que estão treinando na base, que treinam bastante, que eventualmente tomam essas medicações. Tem lesões de cartilagem, lesões de cartilagem de crescimento, que não são lesões comuns, não são lesões que a gente costuma ver. Legal, fica mais um recado, é importante aí para quem está assistindo, né? Eu vou trazer à mesa o nosso querido sócio Eduardo Cordioli, que tá aqui perguntando, tá indo aí? Tá legal aí? Porque ele queria estar aqui. Cadê não ele? pode, Não pôde chegou. vir. Ah, que pena. Tá legal aí? Eu falei, calma, tá legal. E queria falar um pouquinho de tecnologia. Essa coisa de inteligência artificial, de biomecânica, de sensor, todas essas parafernálias, wearables que a gente estava falando, eles mudaram radicalmente, né, essa questão da medicina esportiva. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que se espera ainda nesse sentido. Eles não mudaram, então continuam mudando Continuam e vão mudando o continuar tempo todo. mudando, né? Nas diversas áreas. Então, se citou, por exemplo, o IA, inteligência artificial. Dentro do que nós falamos no começo, com o radar ligado, eu faz 1 ano e meio tenho uma aula de inteligência artificial toda terça e quinta, das 6 da manhã às 10 da manhã. Soltei aí uns vídeos no Instagram
na época de janeiro, sobre esqui. E um deles, eu não sou Nilson César com 400 mil seguidores, mas deu 90 mil visualizações. Tá Olha vendo? lá. 90 mil. E aí eu chego no centro cirúrgico, uma doutora, estava bem lá o esqui, como é que tá muito frio? Eu falei, o Guarujá estava ótimo. Tudo por inteligência artificial. Então, dentro da medicina, hoje, eu acabei de apresentar um paper, um trabalho no Congresso Mundial, Congresso de Ligamento Cruzado, estudando a previsibilidade de lesão do ligamento cruzado em joelho. Então, hoje, com ressonância magnética, a inteligência artificial, nós estamos conseguindo achar fatores que predispõem mais à lesão. Então, o que vai acontecer daqui a um tempo, quando terminar o trabalho? Provavelmente eu possa chegar e falar para um indivíduo, um atleta, falar, olha, esse atleta tem tantos por cento de chance de ter uma lesão de ligamento cruzado. Então, vamos fazer um trabalho mais preventivo com ele, diferente do resto. Ou não vamos contratar. Entendeu? Depende do que seja. Então vai chegar nesse ponto, sim. Isso só falando um pouquinho da IA. A gente tem condições de poder levantar informações, tudo isso é informação. Quer dizer, quando a gente fala em inteligência artificial e o medo que as pessoas têm, vai tomar o lugar do médico, nunca vai tomar o lugar do médico. Porque sempre vai ter que ter alguém atrás para fazer a pergunta. Então, esse é o grande ponto da inteligência artificial. E a tecnologia no esporte, na medicina esportiva, ela vai se somar a isso tudo, seja com equipamentos, haja visto, por exemplo, cirurgias. Então, no passado, o Nilson César com certeza acompanhou muitos casos de atletas que fizeram cirurgia de menisco. Vou citar um caso emblemático que você vai lembrar do Reinaldo, baita craque do Atlético Mineiro. Na época que ele fez a cirurgia, tirou um menisco e se acreditava que tirando um, você tinha que tirar outro para poder ficar equilibrado. O que aconteceu com ele, Nilson? Acabou a carreira, coitado. Poxa, Acabou a carreira. Acabou a carreira em tempo assim, recorde. Não é que acabou a carreira lá longe. Então, hoje, a gente faz cirurgia só com 2 furinhos. Você não tira menisco, você sutura menisco, repara menisco. Ligamento cruzado também, hoje a gente faz, antigamente, imobilizava, usava imobilizador, deixava tanto tempo parado. Hoje você opera no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia ele vai embora, começa a fazer fisioterapia. Enfim, prótese. Prótese, então, era um negócio que você falava em prótese no consultório, o paciente virava as costas e ia embora. Quer dizer, hoje, claro que ninguém vai fazer uma prótese num atleta, mas, infelizmente, muitos atletas acabam terminando em prótese. Né? Recentemente, também está no Instagram aí para quem quiser ver, por isso que eu posso falar nome, senão não falo. Eu tive a honra de poder operar o Muricy, por exemplo, que eu já tinha operado quando ele jogava no México, lá atrás. Eterno problema de joelho do Muricy. Pois é. Então, mas isso, a prótese que parecia um negócio do outro mundo, faz com que a pessoa volte a ter uma atividade. Outro exemplo que também toda hora coloca no Instagram dela aí, a Magic Paula. Eu fiz uma prótese, ela está jogando lá seu tênis, está correndo com o cachorro na praia. Então, mudou muito esse aspecto da medicina esportiva, até em casos que eram tidos como fim de carreira, fim de linha, né? Fim de atividade, que é a cirurgia de prótese. Interessante. Uma dúvida que eu fiquei, que você falou, achei muito interessante lá no começo, que a expectativa de vida está aumentando, né? No atletismo, eu digo no futebol em si, nos esportes, também é perceptível essa, vamos dizer assim, a carreira, o encerramento da carreira, é visível ver que tá caminhando mais, ou no esporte não tem isso? Eu pararia aqui, agora eu tô parando 2, 3 anos depois. O esporte é diferente. Sabe o que acontece no esporte? No esporte depende muito do fator individual, do biotipo, se ele já teve lesão, se ele não teve lesão. Então, isso é que vai fazer ele ter maior longevidade. Então, você tem vários atletas aí com seus 37, 38, jogando com toda a força e vigor. E tem gente com 30 que não está nem pagando para ser. Então, depende muito desse aspecto. E, particularmente no futebol, no nosso ambiente aqui, Brasil, se ele tem uma lesão e machucou um pouco, em seguida tem mais 10 para substituir ele, porque o futebol hoje é uma esperança de muitas famílias. Então, você vai na base, tem lá 200 meninos treinando, dos 200, quantos vão virar jogador de futebol?
talvez nem 10. É uma minoria. Tem um exemplo aí que o doutor acompanha futebol, e vocês também, é o cara se cuidar. É o atleta que sabe se cuidar. Então, eu vou te dar um exemplo de um jogador de futebol que o Cruzeiro mandou embora porque entendeu que já tinha acabado a carreira dele. Foi para o Fluminense, hoje, na minha opinião, um dos melhores goleiros do Brasil ainda, com mais de 40 anos de idade, que é o Fábio. O Fábio. Mas veja como é que é a vida do Fábio. Ele se cuida, né? Ele dorme cedo, ele não bebe, ele não vai para a noite, nada. Então ele teve uma longevidade, está com mais de 40 anos. Os reflexos dele, que o goleiro, a tendência é perder o reflexo por causa da idade. Os reflexos estão tão bons como era jovem, quando era jovem. Então, quer dizer, eu acho que depende muito desse cuidado do cara, do cuidado da determinação. Tem outro exemplo, outro que também foi, não lembro agora com que idade ele parou, mas a determinação foi um caso também muito emblemático para mim. Vocês vão lembrar, quando o Zete saiu, terminou, entrou o Rogério Ceni. E logo em seguida ele teve uma lesão de menisco. O Rogério ou o Zete? O Rogério Ceni. O Rogério Ceni. Depois teve a de ombro também, né, doutor? Mas veio depois. Primeiro foi a lesão de menisco. E aí, nessa mesma época, o Roger, que era um goleiro do Flamengo, veio pro São Paulo. Era bom goleiro. O peladão, né, doutor? O Roger Peladão. Postou, pousou, né? Pousou pelado. Mas era bom Roger goleiro. E bonito, hein, doutor? Essa edição eu não vi, né? Aliás, pela revista o Vamp também saiu. O Vamp velho Vamp. O Roger eu vi porque era bonitão. O velho Vamp saiu. Mas o Rogério Ceni, de medo de perder o espaço pro Roger, eu fiz uma artroscopia, uma lesão pequena de mim, mas era uma artroscopia, enfim. Com 12 dias ele voltou a jogar contra o Grêmio. Que ele é determinação. Ele fala isso, ele fala. Ele um cara eu tenho um respeito por ele e um carinho pelo Rogério Ceni absurdo, porque ele é um cara de uma seriedade, sério, né? de uma responsabilidade, de dedicação. Eu me lembro muito bem, quando eu ia no CT, eu ia de sábado à tarde ver os atletas que a gente operava lá. E aí tava lá um jogando bilhar, outro não sei o quê, outro jogando truco, e 2 nunca estavam lá embaixo. Um estava tendo aula de informática, que naquela época aprendia a ter informática, e outro estava tendo aula de inglês, depois eles trocavam o professor. Quem eram esses caras? Rogério e quem? Raí. É diferenciado. O Rogério passou dos 40 também, né? Jogando, né? Passou. Em alto nível, né? Então são... tem exemplos, né? O Zé Roberto. O Zé Roberto é outro exemplo. Tá jogando dentro do Zé Roberto, não? Poderia estar jogando. Poderia. Com a qualidade física que ele tem até hoje. Sempre se cuidou, né? Gente, eu acho que com a canetinha aí o doutor Ronaldo pode jogar. Até o Ronaldo, ó. A qualidade física que tem o Zé Roberto é impressionante. Ele é uma máquina física. Tem outros que se superam. Por que tem jogador tão diferente? O caso do Cafu, por exemplo. O Cafu era um cara diferente. O que ele tinha de tão diferente para ter a condição física? A velocidade também, né? Tudo diferente em relação aos demais. Eu acho que é o biotipo, é a genética. Tem coisas que. Nem tudo é treino. Sabe se ele teve lesão? Vocês sabem, não? O Cafu, por exemplo? Não. Porque essa era uma pergunta que eu ia fazer. Se tem algum atleta que não teve lesão, pô. Porque é muito comum ter lesão, né? No futebol, por exemplo. Hoje é muito. Tem algum que vocês lembram que não teve, fora o. O futebol mudou, né? O futebol mudou muito. Na época, tem gente, quando eu dou aula, eu tenho lá uma entrevista que eu tinha feito com o Pelé, e perguntei pro Pelé, uma aula que eu ia dar de lesão muscular. Eu falei, Pelé, como é que era tratar lesão muscular na sua época, né? Estamos falando de coisa de 60 anos atrás. Ele falou, doutor, naquela época era muito primitivo, usava gelo, usava contraste, usava não sei o quê. Bom, tudo que ele falou é exatamente o que se faz hoje. Talvez com uma coisa ou outra é a mesma coisa. Conceito é o mesmo. Tem coisas que não vão mudar nunca, que é biológico, é assim que funciona. E, obviamente, que as pessoas perguntam, será que o Pelé seria o Pelé nos dias de hoje, com a estatura dele? Muito mais. Né? Eu tenho certeza que sim, porque... Muito mais. Você imagina o Pelé, eu falei com o Rivelino sobre isso, o Rivelino também acha a mesma coisa. Com o gramado de hoje, com a bola de hoje. Ia facilitar para ele. Não, com a fisiologia de hoje.
gramado, bola, fisiologia, cartão vermelho, cartão amarelo, condição de preparação Preparador, física. de Fisioterapeuta recuperação. particular. Imagina o Pelé, Meu ele Deus. faria 8.000 gols. Não, o cara é fora de série. Antigamente o cara ia num vestiário, era um chuveiro para todo mundo. Ia bater escanteio, tinha neguinho segurando pelo braço. Os gramados já cheios de buraco. O Rivelino. Os gramados e continua. vai. O Rivelino, não, o gramado hoje é bem melhor. Bem melhor, né? O Rivelino, ele falou que tinha pachorra, ele usou essa expressão. Eu tinha pachorra de pesar o material que eu usava, dava 4, 5 quilos que eu carregava de material durante um jogo. Nossa. Ele falou, então, quer dizer, Isso aí. você imagina que o Rivelino... Aí vem os caras e falam, não, o Pelé não jogaria a mesma coisa. Pelo O amor de Rivelino não jogaria Jogaria a mesma mais. coisa. Olha o que ele subiu para fazer gol de cabeça com a estatura dele. Olha. Você lembra disso? O que ele tinha de Se houver impulsão? lances hoje do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Neymar, o Pelé, aí tem um vídeo mostrando isso, é muito interessante. O Pelé, há 40 anos atrás, fazendo os mesmos Exatamente. lances. Exatamente. Fazendo os mesmos lances, esses gols aí incríveis do Cristiano, o Pelé fazendo os mesmos lances. Imagina esses caras hoje. Rivelino seria titular do Bayern, do Real Madrid. Ou não? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Porque genética era boa, né? O cara E se hoje o cara tem cuidava. muito- E hoje- condições para trabalhar. Hoje, nossa. a chuteira pesa 1 grama. É. 1 grama a Verdade. chuteira. Que isso? Pesava 2 quilos carregar uma chuteira. Meu Deus, outro mundo, né? E lá fora, doutor, como é que a questão da recuperação para esses jogadores que estão lá fora em relação ao Brasil? A gente está muito atrás? Não, acho que não, né? Imagina, Uma frente. nós estamos É. à frente. Eu acho que Por exemplo, é o Estevão, que quis vir treinar aqui, vim recuperar É, aqui. muito se machuca. e essa vem parte pra de cá, né? reabilitação, de verdade, a gente está muito avançado. Haja visto que tem muitos fisioterapeutas brasileiros Trabalhando lá. atuando no exterior. Nos Emirados, nos países árabes, então nem se fala. Tem mão de Médico obra lá. é um monte, é um monte. Então nós estamos muito bem nesse quesito. A gente é muito respeitado nessa área de medicina do esporte, modéstia à parte, e não ficamos nada a dever para lugar nenhum. Legal. Eu queria falar E sobre. isso daí não é de hoje, viu? Vou dar um exemplo aqui, coisa de 20 anos passados, o Luiz Fabiano, já faz tempo que parou de jogar bola, sabe onde é que eles vinham se tratar? No Refis do São Paulo. Refis de São Paulo, famoso Refis Os de São caras Paulo. atuavam na Europa, machucavam, E vinham pra cá. vinham para o centro de treinamento do São Paulo, que era a referência. Hoje, Kaká, acho que ele hoje eu fez tenho isso. recebido atletas, por exemplo, do El Shabab lá de Dubai, porque os empresários confiam mais no tratamento aqui. E um caso interessante, que eu me lembro que há uns 2 anos e pouco atrás, ou 3, sei lá, me ligou um empresário, falou, olha, tem um jogador aqui que teve uma fratura e teve uma lesão e eles não sabem o que fazer, posso levar? Pode trazer. Vim, eu operei, foi um caso realmente grave, uma fratura, tive que pôr placa, teve lesão de menisco, teve que suturar, ligamento, tal. Muito bem. E ele voltou lá para o Shabab, lá para Dubai. E aí, depois de um tempo, eu via vindo o jogo Botafogo e Cruzeiro, não sei o quê, e todo mundo falando do tal do Igor Jesus. Eu liguei para o meu secretário à noite e falei, Carlão, dá um Google para ver se esse Igor Jesus é o mesmo Igor Jesus que nós operamos, que era um ilustre desconhecido. Tá voando lá, pô? Era um ilustre Era desconhecido. Era o Ersapab Era que cara. estava aí. Então, Era aí só- agora eles mandam o doente para cá. Olha lá. Veio o doente para cá. Quer dizer, Sensacional. para mim ele serviu de isca para mim, Porque porque ele fez sucesso lá, fez aqui, e eles estão mandando o paciente para operar aqui. tem muita coisa que a gente. Eles poderiam mandar para a Europa, que é mais fácil, mais perto. A gente tem esse preconceito contra nós mesmos, às vezes, né? síndrome Então a gente de acha. vira-lata, O Brasil né? tem coisas que a gente perde, infelizmente, mas tem muita coisa que nós somos superiores, né? A medicina é uma delas, essa parte de esporte, né? Nossa, não tenha Com dúvida. certeza. Vocês lembram alguma lesão dessa que a gente tá falando, tal, que marcou vocês aí na carreira de vocês, de Copa do Mundo, pensando na Copa do Mundo? Alguma coisa, puta, aquela lesão podia ter mudado o futuro de alguma coisa. Vocês lembram alguma coisa que marcou Da vocês? coluna do Algum Neymar, atleta que se foi? machucou mesmo de alguma lesão desse tipo, não? Lembra, Na Nilson? Copa Lembra, do professor? Mundo. Na Copa do Mundo. Lembrar, dentro da Copa. Eu sempre tive uma dúvida se aquela fratura da vértebra do Neymar, o quanto aquilo teve perto de chegar a ser muito grave mesmo de deixar o cara Não, sem aquilo jogar. não, Mas foi- não. Os De argentinos ser- pularam de nele ser- ali, né? Essa lesão do Neymar. Mas foi perto de tirou ele, na tirou beira ele. ali de
pô, quase que esse É, cara nunca mais joga? Ah, não, isso não. Não chegou a esse Não, ponto. não. Mas é uma fratura. Lesão durante a Copa é essa do Neymar, Não, que acho é que um essa destaque. É mais foi- mais foi famosa. Foi a falada. Copa no Brasil. Foi, é. Então, a Aquela- Copa no aquela Brasil Copa- poderia ter tido uma outra Aquela história. Copa excelente. Com a presença Que do jogo Neymar. que foi que ele saiu? Foi Foi no... contra a Colômbia. Mas que... Não, que eu lembro a que fase lesão que do tá? Foi aquela Emerson. Copa Acho que excelente. foi oitava de final. Oitavas? O Emerson, contra a Colômbia. o Emerson que caiu, teve a fratura de clavícula Antes da Copa. Né? antes da Copa. Antes da Copa. Isso Tava acontece muito, né? Às vezes, treinando chegando na no Copa, gol. o pessoal é tirado. O Emerson estava treinando no gol. Ele teve a ele fratura. caiu. Ai, que azar. Ele estava brincando no gol. E ficou agora fora da tem, Copa. agora tem esse pessoal aí, que iria para a Copa, que você falou agora. O Quem foi? Estevão, O que é Estevão. dúvida, o Militão. O Estevão, Militão. Tá fora da Militão, Copa. lesão O muscular. Militão fora da Copa. O Estevão é dúvida se vai ou não para a Copa do O Mundo. francês Pecado, lá né? também, que é o garoto que está fazendo sucesso, como é que chama ele? Da França mesmo? O Ele francês? joga Quem que é o... esqueci o nome. Que é dúvida para a Copa? O Mbappé é ok. Não, vai. não é Mbappé, Mbappé. eu pensei nele. Ele Mbappé teve vai. uma lesão muscular. É um jovem, tem um nome meio árabe. Tá me fugindo. Mas Esqueci. também tá machucado e é dúvida se vai ou não É. vai. Nas Copas sempre acontece isso. Mas dá Sempre- tempo ainda. Sempre não dá um de grande arrumar? nome, o Estevão, por exemplo. É cortado antes. O Uma Estevão é um valorizaçãozinha. queridinho do Ancelotti. Uhum. É um cara que eu acho que vão fazer o diabo para levá-lo, mesmo que utilize a partir de oitavas de final, entendeu? O que é possível, né? Porra, Recuperar lá, vamos dizer assim, né? Recupera lá. São caras jovens que de repente viram o jogo, né? São Mesmo que caras joga ninguém só conhece. essa final lá. O Neymar Às também na vezes- Rússia foi assim. O Levou Neymar teve um período que ele ficou a primeira fase de fora E e entrou voltou pra- só em oitavas de final. Tem vários casos assim. O caso que para mim mudou uma Copa do Mundo, que mudou uma Copa, foi pré-Copa a contusão do Ronaldo. Aquela É, contusão, o senhor aquela ali lembra? foi- Sim. Todo mundo falava, "Não, o Ronaldo não tem condição nenhuma de jogar essa Copa. As apostas Essa eram superação. E Fantástica. fantástica. essa Fantástico. contusão do Ronaldo de 2002 Fantástico. mudou a Copa. Porque o Ronaldo entrou com A recuperação, no caso, mudou. É, a recuperação. Ele disse que teve uma. Se eu não me engano, ele era casado com a Milene na época. Milene querida, que E eu a trato desde os 15 anos também. É. Joga E a bem Milene também. me contou que nunca vi um cara se dedicar tanto numa recuperação como ele se dedicou para estar presente naquela Copa do Mundo. Então, a presença do Ronaldo na Copa de 2002 é uma presença que mostra o quanto o cara, desacreditado à época, porque foi uma condição seríssima, né, doutor? Foi, opa, Seríssima, né? super. Estava desacreditado, as pessoas falavam, ele não vai ser chamado, ele não tem condição de jogar. O cara foi para a Copa, jogou Deu show, todos os jogos, foi artilheiro Fez da o Copa, que fez. artilheiro e pentacampeão do mundo. Deu show. É a Bom que coisa levaram ele. Que bom. Imagina alguém, puta, não leva, não, vai Mas que... é engraçado, Meu vocês Deus estão do céu. falando de Copas pra cá. A gente tinha menos lesão antes, parece, nas Copas anteriores. Talvez por. Pelé ficou fora, doutor, em 62, não é isso? Uma vez só. Pelé teve uma lesão muscular na vida, Olha lá. mas nunca lesou o ligamento, Então, mas é menisco. porque. Será que é porque no passado se exigia menos, se jogava mais tranquilo? Ou porque Não, acho que se cuidava menos? O futebol era diferente, O era futebol futebol era arte. diferente. Hoje nós falamos em futebol força. Então é diferente. Hoje o futebol é de contato. Hoje ninguém salta numa área para cabecear se não tiver dois caras do lado dele Dando cutucando. porrada. Não tem. Então é um futebol diferente, totalmente diferente. E antigamente talvez não tivesse Eu não tinha tanta pensado nisso que eu sobrecarga. tô falando. Deixa eu falar uma coisa que eu não tinha pensado. Hoje o futebol é força, não É. arte, né? Então acho que as lesões elas diminuíram muito esse aspecto que o senhor está falando. Não, sem dúvida. Nunca tinha pensado. E você imagina, teve recente, acho que no Corinthians, se não me engano, mas os atletas, né, que falando de tudo isso que a gente tá falando, desempenho. Eu tô em minoria aqui, Não hein? vou falar nada. Vamos parar com a do palhaçada. Corinthians. Aqui é Corinthians. É correto. Mas digo assim, de esse cuidado que a gente tem com o atleta, ele já tá num nível muito alto, quer dizer, cuidado ali pra. E aí o cara, às vezes, no fim de semana, vai jogar uma pelada ali em algum Nossa. lugar. Puta, imagina como o clube deve ver isso aí. Como é que é Isso difícil. aconteceu recentemente Poxa vida, com o cara aí, se né? machuca, pô. Imagina isso. Infelizmente. O cara clube acho teve que uma quer blindar lesão. o cara, né? Não pode, pelo amor. Deve ter em contrato isso, né? Pelo amor de Deus, você não pode jogar em outro lugar. né? Nem sei se tem Deve contrato, ter, não é mas... possível, né? Porque põe tudo a perder É de uma questão repente, de né? consciência profissional do cara. É, né? Você vai claro. perder as coisas. Consciência profissional. Então, quer dizer, você pega aí o exemplo do Palmeiras, que a gente está falando da atualidade.
O Paulinho, desde que veio do Atlético Mineiro, ele Machucado. não consegue jogar. Né? Agora que parece que vai retomar. Ele teve uma fratura de estresse. Então, não consegue jogar o Paulinho, desde que veio do Atlético Mineiro. Você acha que o cara agora vai não se cuidar? Ele tem que se cuidar. É uma questão de consciência profissional de cada um, sabe? Mas eu acho também que eu tenho sempre um pezinho atrás. Esse negócio eu falo sempre lá na PAN, né? Eu tenho um pezinho atrás com o negócio de controle de carga. Vamos controlar esse jogador, vamos isso, vamos aquilo, sabe? Porque eu acho meio conversa mole, sabe? É verdade. Seja homem, mulher. O Santos, da época de Dorval, Mengaldo, Coutinho, Pelé e Pepe. Esse Santos jogava pra caramba, várias e várias vezes, os caras não machucavam. E era gramado ruim, era fisiologia diferente. Não era chuteiro, era Brook. Não era, Mas era tinha Brook. tanto campeonato concomitante acontecendo? O Santos viajava o mundo. O Santos ia se exibir no mundo inteiro, né? e vinha aqui, jogava de novo. Sabe, o Vampeta tem essa tese, viu, doutor? Que ele acha que tem muita frescura nessa história. Mas o que o Vampeta não... O Vampeta ele fala. Mas eu gosto do Vampeta, porque o Vampeta fala o que o coração dele Ele é sente. maravilhoso. Ele fala, eu adoro falo o que o meu coração sente. Eu acho que tem muita frescura. Ele falou, eu tava lá dentro, eu conheço o jogador de bola. Sabe? Então, tem muito jogador nhenhenhen. Sabe? O doutor sabe bem o que eu tô falando. Aquele que tá jogando mal aquela partida e faz... Ai, ele sabe muito bem o que eu tô falando. Tá cheio de jogador. Verdade. É difícil encontrar um Rogério Ceni que... vou voltar aqui. Emerson Leão. O Leão, se ele tivesse com o braço quase quebrado, ele queria continuar no jogo. Tô mentindo? Também tratei dele, não. Um Rogério, um Emerson Leão. Esse tipo de jogador é cada vez mais raro. Né? É verdade. Raríssimo. É verdade. E pelo contrário, existe uma hipervalorização. Outro dia foi cômico. O Peramo, um atleta, um garoto da base, e ele estava lá, pós-operatório, no CT, e aí o médico foi pegar para ele sentar na maca ali, né? Aí o pai, que estava do lado, falou: doutor, cuidado que essa perna vale milhões. Imagina você, o garoto da base, você não sabe nem se vai ser profissional. Nem sabe se vai dar jogador. É uma hipervalorização, é um sonho que às vezes não vai acontecer. Isso mesmo. Pessoal, é uma aposta, né? Muitas famílias fazem isso, né? Aposta no garoto, né? Arrimo da família. É. Né? Hoje, qual que é a lesão que mais assusta os atletas? Aquela que ele fala, pelo amor de Deus, essa não. Qualquer uma. Começa a chorar já no campo, já fala ferrou, né? A que mais assusta, a que é mais comum e que mais afasta, eu acho que hoje é o ligamento cruzado anterior. LCA. LCA. Claro que é menos raro, é menos frequente, é muito mais raro você lesar o cruzado posterior. Esse é pior do que o anterior para jogador de futebol. Mas é mais raro. Demora mais, quando tem que operar dá mais trabalho, que foi o que o Lucas teve, o Veríssimo que voltou para o Santos teve, mas fica um tempo e volta. Essa é mais trabalhosa do que a cruzada anterior. A LCA hoje talvez seja o grande... É mais frequente e mais chato. Uma pergunta, a sua experiência talvez sim, mas a gente vê às vezes nas narrações, não do Nilson, mas tem outros que a gente vê, às vezes, o atleta cai e o pessoal já fala lá na narração, isso aí é não sei o quê, isso aí é uma... já sabe o que foi a lesão. Doutor... Nós Não somos tem, todos né? médicos. Isso eu morro de rio. Que tem Dá diagnóstico Ixi, já, né? Maria, nossa. Mas você deve conhecer o cruzado anterior, deve ser algum movimento ali que você fala, puta, O jeito você que deve ter saiu, essa o experiência, jeito né? Não, tem bateu. gente que fala com propriedade porque já viveu isso. Uhum. Né? Então tem algumas pessoas que você escuta e não falam bobagem. Agora, você escuta muita besteira. Foi só uma luxação. Quer dizer, luxação é quando quando dois ossos perdem o contato. É o que tem de mais grave. Pô. É só Foi isso. só. É só uma luxação. Você deve dar risada, né? Você já viu. Apesar de que uma vez eu fiz um negócio que foi interessante, posso até reeditar. Mas hoje o pessoal é mais esclarecido. Eu fiz uma apostila só de terminologia médica para a mídia esportiva. Olha lá. E, e num congresso eu convidei os profissionais do esporte para falar menos bobagem. Eu dei uma aulinha muito prática, assim, e distribuí essa apostila para as pessoas lá. Foi bacana, tinha lá umas 50 legal pessoas. isso aí. Não, é legal, pô. É que vocês estão falando é engraçado, porque
a gente está há tanto tempo nisso, né? O repórter fica muito atrás do gol. E ele sabe, por exemplo, ele já define qual é, se é no posterior. O músculo, no é. músculo posterior, é. se é a perna direita, se é a perna... É uma definição com uma precisão absurda. Às vezes não fecha o diagnóstico, mas é Não, quase mas isso. na hora ele já dá o Já sabe, já sabe. Na hora. Não, Isso é engraçado, né? Isso aí tá na cara, vai ter que sair. Mas hoje está melhor, tá? Acho que, por exemplo, ligamento cruzado anterior, eu me lembro, quando eu operei, sei lá, na época foi Raí, alguns outros aí, pô, era manchete, era um negócio assim. Pô, hoje, se eu opero um monte, ninguém nem fica sabendo. Virou. Carne de vaca. Comum, Sabe, né? todo mundo sabe. Eu só tem. quero dizer que nessa conversa não houve uma conversa de lesionado de Corinthians aqui. Vai, Curi, aqui é Corinthians. Porque a gente não lesiona, a gente joga sangrando. O Corinthians, entendeu? o Corinthians Não, é sangue no zóio. acabei de operar o Kaique. Ah, meu Deus. Agora, então, isso daí eu queria ouvir de novo do senhor. O senhor Ancelotti liga hoje pro senhor. Doutor Coen, o senhor tá sabendo como é que tá o Neymar? Porque o Ancelotti tá batendo. Ó, o Nilson é especulações. Vamos lá, O Nilson. Ancelotti tá Agora. batendo nessa tecla. Eu vou chamar o Neymar se ele tiver 100%. 100% Eu dele ia soltar agora, no né? meio da Copa. É Esse a- episódio é eu a- vou ter que soltar antes. Pra Pois ver se estimula. A tecla é esse que ela bate, né? Eu vou chamar se ele tiver 100%. Ehi, dottor Coen, ciao, come stai, bello? Benissimo. Va bene. Va bene. E Neymar, va bene? 100% Neymar. Che ha detto per Ancelotti? Eu não posso falar porque eu não trato dele especificamente. Fugiu bem. Lógico. Ó, media training tá em dia. O que o senhor falaria pro Neymar? Mas O que o senhor falaria pro Ancelotti? Para Ancelotti, leva, va bene, leva que vai Não, valer a mas o pena. cara leva, Leva o vai, homem. vai, Leva o vai. homem que ele vai, no mínimo, vai assustar a defesa adversária, vai fazer barulho. É isso, lá. é isso. Porque nós não temos mais jogador desse nível. Não tem. Nem que seja pra jogar 2 jogos ali, né? E deixa fazer a ele diferença. ali. É. Bota 50 minutos num jogo, bota 40 no outro jogo. É. Mas aí Claro você tá que- se contradizendo, vai poupar o cara. Não, claro, eu jamais não tenho condição. Ele Botar jogar ele 90 noventão. minutos, 8 partidas, eu não vejo nenhuma chance. É. Nenhuma chance. Mas você ter ele no banco ali, e ó, tenho certeza que ele topa. Ah, sim. Lógico, ele ali no banco, sabendo que botando 40, 50 minutos você vai poder aproveitá-lo, eu chamaria. Além do negócio Copa do Mundo, tem o negócio Neymar, qualidade do Neymar. Ah, não é o mesmo? Claro que não é o mesmo. Claro que não. É um senhor, quase Nenhum avô. deles. Quase avô. Nenhum deles que vai ser a última Copa Hã? é o mesmo. Não, Messi, né? Cristiano Messi já Ronaldo. não é mais Messi não é o Cristiano mesmo, Ronaldo Cristiano não é o mesmo. Mas você ter um cara ali e ter o pombo, eu ficaria muito mais assustado de ver o Neymar. Seu canal. Uma dúvida que eu tenho, professor Moisés, a gente falou bastante da questão, né, do excesso e tal. E a gente sabe que os campeonatos, principalmente no Brasil, eles são assim, um atrás do outro. E o Nilson falou que até a questão do Vampeta acha que isso não seria maléfico. Mas de fato a gente acha que, pelo menos falam, né, que é um excesso, não é? E aí como que fica isso? Eles consultam, por exemplo, os médicos para falar, tudo bem jogar dia sim, dia não, ou joga e depois vê as lesões. Como é que funciona isso? Consultar um médico não consulta. Nem os do clube, Só não depois. existe. Por exemplo, o senhor trabalha no consultor do campeonato, né? Poxa, mas não tem. Deixa eu dar um palpite aqui, pessoal. Não, Poxa. existem regras, não? né? Tem que ter no mínimo aí 48 horas. 48 72 horas. para você jogar. Mas tem atleta que Mas- joga e pega o voo, joga, não tem isso aí Então, também? existe hoje, o futebol como é muito mais demandante, Brasil é um país continente, então ele está competindo Copa do Brasil, ele vai jogar lá no Belém do Pará, Então, depois ele isso tem aí. que voltar. Então, isso acaba sendo uma sobrecarga e as condições, muitas vezes, não são as melhores, nem de campo, nem de uma série de coisas. Agora, é assim que é o futebol brasileiro, né? Na Europa... É só não aqui, na Europa não Eu acontece. falaria pro Abel, vai disputar o campeonato em Portugal. O Abel é um que fala muito disso. Amigo, vai disputar o campeonato português. Europa é Vai diferente, disputar. Aqui é um país continente, bem diferente, bem diferente. Ou então seja o meu São Bento de Sorocaba. O cara que não quer ter 3 jogos por semana, não sei o que, vai treinar o meu São Bento lá em Sorocaba. Pronto. Ou Estrada, né? O Estrada, que é que já Estrada? fechou de vez. Era Esse eu Um não clube conheço. onde eu jogava Era bola. outro lá em clube. Você Sorocaba. jogava? Sorocaba? É um outro clube lá de Só conheço o Atlético e o São Bento. Então, esse fechou de vez também, o tal do Atlético. O tal do Atlético. Atlético, Ó, meu, ó, Richo, o tal do Os Atlético lá. coreanos, chineses, sei lá. Isso pra mim não existiu.
Atlético São Bento. Sorocaba, lá. É rixa, é rixa. Então, mas Esse tal, né? Futebol é futebol Mas em é qualquer verdade, nível, amigo. não tem conversa. É verdade, isso São aí é Bentão, demais. São pra minha Bento era bom. Senhores, quero acabar fazendo uma pergunta pro doutor. Qual que é o melhor jogador em estado físico hoje que o doutor considera? Pra Putz. gente terminar, e vou fazer a mesma pergunta pra você e pra você também. Mundial, nacional, que Os dois, do mundo e aqui. acho que mundial hoje eu colocaria, quer dizer, hoje ele já está em fim de game, mas acho que o Cristiano Ronaldo, assim como atleta, é um cara muito inteiro, Espetacular. muito inteiro. Teve lesão já na carreira, sabe? Ele? Não sei, lesão grave acho que não. Né? Que afastasse assim pra gente saber, não. Acho que não, porque ele nem despenteia, né? Nacional, Ele usa não Bundex. sei, nacional tem muitos, né? Não dá pra falar. Então é difícil. Hulk dá a impressão que o cara é, velho. Hulk é um Ah, deles. a gente né? gosta do Hulk Hulk é jogando. um deles. É. A Um gente cara gosta. forte, condicionamento físico gente grande. É bom. E tem outros que são muito musculosos. Tem, por exemplo, um jogador de São Paulo que, Luan, Forte. o cara é Gostamos também. super troncudo, Gostamos, voltou rápido, gostamos. operou, quase rapidinho ele voltou a jogar. Então depende muito. Acho que E na tua opinião? O que é? Como O- força. Não, de melhor condição física no geral. Ah, o Cristiano, como o doutor falou, o Cristiano é um exemplo para tudo, né? Pra tudo, né? Parece que o cara. Eu acho que ele veio de uma caixinha da Disciplinado Barbie, também, assim. É, entendeu? ele é pra tudo. ele é um super atleta. Ele é. Você imagina o Neymar se tivesse a condição de atleta que Tivesse tem a o Cristiano de fato. Ronaldo. Meu Deus do céu. Então o Cristiano é um super atleta. Mas tem um cara que eu acho, do Brasil, eu considero o Hulk mesmo, um cara que se cuida Muito muito, forte, né? né? Agora tá indo pro Fluminense. Uhum. E é um cara que se cuida muito. Vai chegar uma época que não vai aguentar mais, mas ele é muito não, mas para forte. chegar onde chegou. como Agora, em chegou, termos de explosão como jogador de futebol, explosão, curta distância, que eu fiquei espantado de vê-lo na primeira Copa na Rússia, que eles foram campeões do mundo, é o Mbappé. Ele é muito forte. E Ele rápido, é mu- né? Ele é muito rápido, muito forte. Um exemplo de longevidade é o Modric. Opa. Também tá verdade. nativo aí, né? Longevidade. É, o E último não é dele tão também, forte. né? Hã? E não é tão forte. Ele não é você tão vê. forte, mas é longevidade. Mas são Verdade. características, né? Espetacular, né? Então tá cheio de jogador assim. Tem os caras que não querem nada com nada. Mas tem outros que se E é- dedicam mesmo, que se dedicam ao condicionamento físico. Porque é o que o doutor falou, hoje o futebol é muito mais força. Antigamente era mais técnica, mais qualidade. Hoje É, não. isso ficou muito forte mesmo. E acho que você vê que é um perfil, né? Eu acho que também tem a questão mental da coisa. O cara é um cara que se concentra, que respeita aquela coisa que ele tá fazendo, né? São dedicados, então são atletas que. eles O Mbappé, são os mesmos, você né? vê de perto o Mbappé jogar, é um negócio bonito demais, porque ele tem uma força muscular, uma explosão absurda. Sabe? Eu transmiti Verdade. aquela final França e Croácia na Rússia, e a posição nossa ali de comentarista era bem pertinho do gramado. Aí você via a força daquele rapaz, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui... Ao vivo é diferente, E ele Nilson? É diferente, É? claro. Ele tinha 18 para 19 anos. Ele era um garoto. E já com uma força enorme. Então, o Mbappé é um cara que bom. eu destaco em nível mundial hoje. Eu concordo aí com eles, viu? Hein? Então Eu tá acho, bom. Eu acho que Hulk e o Cristiano, referência. A gente precisa dar tchau. Infelizmente, né? Mas foi muito bom, hein, Débora? Que Foi legal, maravilhoso, Né? Inauguramos aí foi os um- episódios especiais Uma do coisa Saúde a foi Sério. muito diferente, Fantástico. foi uma experiência maravilhosa, foi uma honra como jornalista, Muito obrigado. foi uma honra como Isso jornalista que o de programa, saúde. o programa chama Medicina com Seria. Como é que é o nome do programa? Saúde a sério. Saúde a sério. A sério nós não falamos nada. aqui. Nada, absolutamente nada. Ah, falamos. Falamos sim. Acabamos com o programa. aqui. Legal, Vou né? deixar pra você terminar Legal, esse eu- especial aqui. Obrigado, Débora. Eu queria só agradecer imensamente. Foi fantástico, pessoal, muito bom. Falamos coisa séria assim, falamos de medicina, puxamos um pouco para a realidade nossa, fora dos atletas aí, foi muito legal. E falamos do que a gente queria, que era alguma resenha da Copa, e a experiência de vocês aí, vivenciando na prática, tanto do ponto de vista esportivo, médico e tratamentos, quanto do ponto de vista jornalístico, e essa experiência que o Nilson traz pra gente. Enriqueceu demais, eu queria agradecer demais, foi fantástico, um dos grandes dias aí da minha vida, inclusive, que eu pude vivenciar aí, gostei demais, pessoal, obrigado por isso, Obrigado. obrigado Um abração. em nome de Saúde a Tudo de Sério. bom. Obrigada, Até gente. uma próxima aí, Até viu? a próxima, viu? Obrigada.